enxertos, agora com a técnica do sanduíche existe um sucesso maior. A distração osteogênica, que no meu modo de entender foi abandonada em todos os congressos que nós vamos hoje no exterior, mesmo aqui no Brasil, pouquíssima gente fala de distração osteogênica. Eu fiz alguns casos, não foram muitos, não deve passar de 20 casos que eu fiz de distração osteogênica. Eu abandonei essa técnica porque a gente não consegue controlar esse crescimento ósseo. Ou ele fica muito vesticularizado, ou muito limbalizado, e tem um detalhe, ele tem uma porta de entrada de bactérias. Então a parte do extrator vai ficar em contato com a cavidade bucal, que é a flora bacteriana, que é um grande problema de infecção. A lateralização do nervo mandibular, que eu faço muito, na minha clínica eu uso isso como corriqueiro, no meu dia a dia, e eu tenho muito sucesso. Na realidade eu tenho pouquíssimos problemas com lateralização. E agora ainda mais com o advento do plasma rico em fibrina, que ele vasculariza a região e a nossa cicatrização é muito melhor. E os fatores de crescimento, que é uma nova luz no final do túnel para reconstrução óssea da parte posterior de mandíbula. Então a mandíbula, quando perde-se os dentes, nós perdemos, numa forma muito rápida, 60% do seu volume, numa atrofia óssea progressiva. E isso é irreversível. Iniciou esse processo de reabsorção, não tem como parar esse processo de reabsorção. A não ser que você coloque os implantes, uma prótese, para voltar a ter estímulo naquela região, para parar esse processo de reabsorção óssea. Então aqui um caso de aumento vertical ósseo, de distração osteogênica, um exemplo. Então vocês podem observar que foi feito um enxerto ósseo para ganhar um pouco de altura nessa região. Não dava nem para colocar o distrator osteogênico. É um caso antigo. Então a colocação do distrator, e a gente vai dando um quarto de volta diariamente para ganhar volume ósseo. Esse foi um caso de sucesso. Então observe, já o paciente aqui reabilitado, mas a maioria dos casos pode se dar muitos problemas. Então distração osteogênica é uma técnica que eu praticamente abandonei. Não uso mais esse tipo de terapêutica. Os implantes curtos. Então hoje em dia funciona, e funciona como se fosse atual, nos leva a uma taxa de sucesso praticamente igual a dos implantes normais, dos implantes tradicionais. Então é o formato dos implantes que mudou, né? Então o índice de sucesso de 95% a 98%. E muito cuidado na colocação de implantes curtos, porque o que pode ocorrer é você lesar o nervo alveolar com a fresa do implante curto. Então observe aqui, olha só, a lesão que houve nesse nervo. E o que pode ocorrer? Parestesia, desestesia. Então o paciente começa a te perturbar e perturbar muito. Então eu prefiro muito mais fazer uma janela, expor esse nervo, estou enxergando o nervo, então em casos bem reabsorvidos, e colocar o meu implante com segurança. Então eu prefiro fazer isso hoje em dia. Um tratamento desse hoje, então, seria você amputar os dois cotos e fazer uma sutura nos dois. Para isso você tem que liberar totalmente o nervo, deixar ele bem solto e fazer a sutura para tentar, a tentativa de voltar à sensibilidade. Aí você tem que orientar o paciente a ir na missa todos os dias, fazer bochecho com água benta e rezar muito, para tentar voltar à sensibilidade nessa região.
A lateralização propriamente dita, o primeiro relato foi em 1987, por Jensen e Nock, então não é uma coisa nova. Eu comecei a fazer esse tipo de cirurgia em 92 para 93, que eu fiz um estágio com o Dennis Smiler, em Los Angeles, na Califórnia, ele que me introduziu nesse tipo de cirurgia. E somente de 3 a 5% dos casos de hipoestesia ou parestesia são permanentes. Então é uma taxa pequena para o sucesso e para a resolução que nós vamos dar naquele caso. Então olha lá, quanto menos você tracionar o nervo, melhor. Hoje em dia, quando eu faço a minha janela lateral, a remoção óssea, eu praticamente não puxo o nervo mais. Eu só solto, libero esse nervo e protejo o nervo com o instrumento antes de colocar o meu implante. Então, quanto menor a manipulação, melhor vai ser, menos parestesia vocês vão ter. Então, o risco de fratura de mandíbula também é muito pequena. Muito pequeno o risco, só tem 3 casos citados na literatura. Então é uma técnica que é muito utilizada na cirurgia ortognática e mesmo assim a cirurgia ortognática nunca foi abandonada. As contraindicações: falta de espessura, o feixe nervoso muito fino, muito delgado e fatores sistêmicos que podem condenar essa indicação. Eu também falo a primeira contraindicação, a principal que eu acho, é um assistente ruim. Se você tiver um assistente te ajudando que não for bom de cirurgia, não dá para fazer esse tipo de cirurgia. Tá? Então o assistente tem que ser um monge, tem que ser educado, calmo e preciso. E o paciente também tem que cooperar. Eu não indico sedação, não indico anestesia geral para esse tipo de procedimento. O paciente tem que cooperar com a gente. Imagina você no hospital, o paciente deitado, é impossível de fazer essa cirurgia. E o paciente sedado também ele pode se debater, pode complicar a cirurgia. E as vantagens? Principalmente o tempo reduzido. Então você vai terminar o caso muito rápido, com muita rapidez. Não existe enxerto, você posiciona os implantes, eu deixo eles sepultados, 4 meses depois nós reabilitamos esse paciente. Então não tem aquele período de espera do nosso enxerto ósseo. Então a previsibilidade é muito grande. As desvantagens: alteração de sensibilidade e essa parestesia, né, que é o mais complicado. Essa técnica foi abandonada na década de 90 porque ninguém sabia o que ia acontecer direito. Ninguém sabia quanto tempo. Ninguém sabia. Todos os profissionais que utilizavam essa técnica, eles também não sabiam. Eram pouquíssimas publicações. Hoje em dia já é sabido. Todo mundo sabe que é passageiro. Quanto menos você manipular esse nervo, agora com o advento do ultrassom cirúrgico, com peso, ficou muito mais simples de fazer essa cirurgia. Muito mais simples. Então observe esse caso, um caso difícil. Observe o forame, a localização do forame mentoniano, o trajeto do nosso nervo. E uma cirurgia difícil por quê? Quanto maior, se ele fosse um desdentado posterior total, seria mais fácil. Você tem uma amplitude maior da sua incisão, a sua visualização é melhor. Então esse caso, tem um vídeo aqui que vocês vão ver. Como que nós fizemos? Nós vamos colher o sangue do paciente também, nesse caso, que vai funcionar como um agente reparador. Nós usamos o plasma rico em fibrina. Nesse caso, a maioria dos casos que eu tenho feito com PRF, a sensibilidade volta com 30 dias ou menos. Por volta de 30 dias o paciente não tem praticamente sensibilidade nenhuma. Então vocês podem observar, tá? A região
onde vai ser operada. Então, anestesia. Então é muito importante, a anestesia não pode ser troncular nessa primeira fase. Na fase da osteotomia, nós só damos anestesia infiltrativa, porque se o paciente tiver uma sensibilidade na osteotomia vertical, você ficar muito próximo do nervo, o paciente vai sentir dor, você sabe que está próximo do nervo. Então nós dissecamos o forame mentoniano. É uma região difícil de filmar. Então aqui colhendo o sangue do paciente. A osteotomia é feita com o piezo. Então são serras próprias, com angulações próprias, que facilitam o nosso trabalho. Então a osteotomia é vertical. Com o cinzel curvo, nós destacamos aquele retalho, aquele retângulo de osso. Não é necessário martelo. Então o nervo já está localizado, estamos liberando, soltando esse nervo do osso. Marcando os pontos agora onde nós vamos fazer a nossa colocação dos implantes. Opa, puta, desculpa. Com a colocação do primeiro implante, ele já mantém o nervo fora do seu canal. Aí fica mais fácil para colocar o segundo implante. Normalmente é uma cirurgia de 1 hora e 15 minutos. Com a fresa final, só estou dando um acabamento agora no nosso alvéolo artificial. Sempre protegendo o nervo com o instrumento. Eu quase não uso mais aquele gancho, às vezes usa, mas só estamos mais protegendo o nervo. A seleção do nosso implante. Instalação do implante. Observe a posição do nervo, ele já ficou fora do canal.
preparo do nosso enxerto, foi usado BIOS com plasma rico em fibrina. Nós particulamos a fibrina, associamos com BIOS. As membranas de PRF por cima. Então isso melhora a nossa cicatrização, aumenta a vascularização. Os dois implantes instalados. E a técnica operatória existe duas formas. A primeira, você preservando o forame mentoniano, como nesse caso, e a segunda, quando você remove o forame. Isso quando você tem necessidade de colocação de implante em regiões de pré-molares. Então, se o paciente perdeu-se os pré-molares, na maioria dos casos é necessário você colocar um implante nessa região, então obrigatoriamente você tem que remover o forame mentoniano. Então observe este caso, como vai ser feito. Então foi feita a nossa osteotomia, observe, dissecamos o forame mentoniano. A osteotomia ao redor do forame mentoniano, depois com uma fresa ou com um piezo nós cortamos e liberamos totalmente o forame, o nervo, desta forma aqui. Ele está totalmente liberado. A colocação dos implantes. Então o trajeto do nervo alveolar foi modificado, né, onde ele existia, está os implantes, então ele veio mais para vestibular. E aqui a confecção da nossa prótese. Vou passar rápido, que isso não tem muito interesse hoje. Então, o paciente aqui já reabilitado. Tomografia pós-prótese, pós-cirúrgica. Então, esses implantes grandes, com certeza, é muito mais previsível do que implante curto. Quando você tem um implante normal nessas regiões. Então, as novas tendências, com certeza, o piezo é bem-vindo nesse tipo de cirurgia. Teoricamente, se você encostar com a serrinha ou com a fresa do piezo, ele não lesa o tecido mole, né? E uma outra coisa também que é muito usado é a aplicação de laser. Para quem gosta. Eu nem lembro, que eu tenho um monte de laser, só que eu esqueço de usar essas coisas. Mas é interessante a aplicação de laser também. Agora, com o PRF, eu, modéstia à parte, pessoal, eu tenho bastante experiência nesse tipo de cirurgia e realmente faz uma diferença muito grande. O uso do PRF para voltar essa sensibilidade com um prazo bem curto. Então, observe este caso aqui. Vai ser feito bilateral. Agora eu modifiquei o tipo de incisão que eu faço. Então, normalmente eu começo dessa forma aqui, chego até a distal do último dente e venho em direção ao lábio. Então, fica mais fácil de você fazer a sutura definitiva e a sua visibilidade é muito melhor. Então, olha lá, a exposição do forame mentoniano, a nossa osteotomia, a exposição do nervo. Observe, então, em comparação com a régua, o tamanho, quanto maior a janela, mais fácil é de você liberar esse nervo. Só que você tem que ter um bom senso, que você não pode fragilizar essa mandíbula. Então, o que eu faço? Eu procuro não ancorar os meus implantes na cortical inferior. Sempre que possível, eu paro ele acima da cortical inferior. Assim eu não fragilizo tanto a mandíbula. Então aqui a colocação dos nossos implantes. A nossa sutura. O outro lado. Osteotomia. Remoção do nosso retângulo.
Olha só o tamanho do retângulo de osso. A colocação aqui de 3 implantes. E observe então. Os implantes instalados. Observe o trajeto do nervo. Mostra a sutura. E aí? Então são implantes grandes, de boa qualidade, que garante um bom prognóstico para esse caso. O paciente reabilitado, tomografia pós-prótese e as considerações. Então, o antibiótico, normalmente nós damos, receitamos amoxicilina, um anti-inflamatório não esteroide de escolha. Normalmente para osso eu uso muito biprofenil de 150 mg. E como é muito traumática essa cirurgia, nós temos que tracionar muito a bochecha do paciente, pela manipulação é muito grande, eu administro um corticoide. Eu gosto de aplicar sempre um diprospan. E citoneurin, 5.000, agora temos também aquele Etna, que é mais moderno ainda, que o protocolo são 3 injeções, né? Depois Dragia, são 3 caixas de 8 em 8 horas. Orientar o paciente a não usar próteses removíveis por 3 semanas, solicitar radiografia panorâmica na primeira semana, tempo de espera normalmente é de 4 a 6 meses, nós temos que esperar formar osso, aquele retângulo que foi removido, e tomografia antes de você colocar prótese nesses implantes. Você tem que observar se formou osso, se já está na época de você abrir esses implantes e colocar carga em cima. Anestesia geral, como eu já disse, dificulta o procedimento. Eu já fiz isso com anestesia geral. Eu fiquei quase louco no hospital. Eu queria deitar na mesa cirúrgica junto com o paciente. É quase impossível de se fazer. Deu muito trabalho, então eu não recomendo com anestesia geral isso. O paciente tem que ser em consultório, acordado, ele tem que ajudar, cooperar para a realização dessa cirurgia. O laser, como eu já disse, também é bem-vindo. Ele melhora a sensibilidade, para quem gosta. Risco de fratura, somente 3 casos na literatura. Eu sei que existe mais. Eu tenho até conhecimento de vários casos de fratura, só que foi publicado até hoje só 3 casos. Estão nesses artigos aqui. Foi feito um trabalho para prevenir o tipo de fratura que foi publicado no Implant News agora, a última revista da Implant News. O uso de placa de titânio para minimizar ou evitar esse tipo de fratura. Observe, por exemplo, neste caso, olha só essa trinca que nós temos aqui. Então fragiliza, é uma coisa que com certeza tem um certo risco. E esse trabalho nós posicionamos, fizemos teste de elemento finito em várias localizações de fixação de mini placa, e o resultado foi surpreendente. Observe aqui, olha só, colocação de mini placa nesse sentido, por cima da mandíbula, dos lados, 2 placas, e o resultado foi muito surpreendente, pessoal. Olha só, não é efetivo, não funciona. Então não adianta. Então foi um trabalho científico interessante, que até os resultados negativos que a gente tem é válido. Então foi uma coisa que eu pensei que poderia ajudar, né, na prevenção de evitar fratura de mandíbula, só que realmente não funciona. Tenho tempo ainda? 5 minutos? O último caso, então. Observe esse caso, um caso super complicado, porque nós temos um pré-molar incluso aqui, né, forçando, destruindo o primeiro pré, e é um caso super difícil, por quê?
a fragilização dessa mandíbula vai ser incontestável, vai ter uma certa fragilidade. Não tem como. Então, neste caso, foi feita anestesia troncular, nós vamos ter que remover o premolar incluso. A remoção do premolar incluso. Eu tinha a opção aqui de fazer um enxerto, esperar alguns meses e fazer uma nova intervenção. Só como estava tudo arrumado, eu já resolvi terminar a cirurgia num tempo cirúrgico só. Então, a remoção do nosso retângulo, marcação de onde nós vamos colocar os implantes, fazendo o nosso alvéolo artificial, fazendo a osteotomia com o piezo, colocação dos nossos implantes, os implantes colocados. Então observe como muda o trajeto do nervo. Olha só, tá? Enxerto, foi usada uma membrana, a sutura, só para ilustrar. A remoção do dente incluso. Confecção do nosso retângulo. Agora nós estamos soltando o nervo do seu local de origem. Estou no tempo? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero ter contribuído para alguma coisa e
estou à disposição. Né? Já. Você não tem as perguntas. Vamos lá? Posso ir montando enquanto você vai me apresentando? Pode ser? Pode então. Muito bom, Sérgio. Fantástico em HD. Bem-vindos, um privilégio estar aqui, obrigado pelo convite. Inicialmente queria expressar para vocês a satisfação de estar aqui no Branemark Center. É um privilégio para qualquer dentista, qualquer implantodontista hoje poder estar falando aqui, então queria externar esse meu agradecimento em público ao Laércio, ao Haroldo, ao Branemark Center pelo convite. E parabenizar pela iniciativa de poder discutir tópicos tão interessantes, sendo ela de falar um pouco de mandíbula posterior. E antes de falar de mandíbula posterior, eu acho que a grande sacada de hoje, a finesse do nosso bate-papo de hoje é entender e discutir as diferenças entre cada região, né, para que a gente possa fazer a nossa regeneração óssea. Cada região em particular tem uma característica própria, tem uma anatomia própria, tem uma diferenciação histológica própria, eu tenho a presença ou não de estruturas vitais associadas a uma região, eu tenho um tipo de vascularização associada, quantidade, limitação de retalhos para poder fechar o meu enxerto. Assim como qualquer enxerto, eu tenho duas condições importantes, que é vascularização e estabilidade. Quando a gente fala de mandíbula posterior, nós temos problemas com a vascularização. O Sérgio muito bem nos ilustrou aqui a qualidade do tecido ósseo da mandíbula posterior. Durante muito tempo, o grande vilão da implantodontia era a maxila posterior. Mas a mandíbula posterior hoje, ela é muito mais complexa do que a maxila posterior. E isso quem fala não é o Jamil, hoje é na literatura que nós temos. Então, feito esse breve comentário, falar sobre região posterior de maxila, né, de mandíbula, utilizando uma técnica de segmentação. Então, na contrapartida, né, na contramão do que o Sérgio apresentou hoje, até porque é o objetivo hoje do nosso bate-papo aqui do Branemark Center, apresentar uma alternativa, né, alternativas para o tratamento dessa região, a segmentação posterior de mandíbula. A segmentação posterior de mandíbula, associada ou não a enxerto inlay, não é uma técnica recente, pelo contrário. Ela é descrita desde a década de 70, né? Mas, obviamente, o hardware que nós tínhamos em 70 e o software era completamente diferente do hardware e do software que nós temos hoje. O hardware, piezo, surgery, nós temos implantes com superfícies ativadas. O nosso software, né, o conhecimento de anatomia, de reparo ósseo hoje é completamente diferente. E o nosso conhecimento sobre o tipo de defeito ósseo, o tipo de tecidos associados,
também o é. Né? A regeneração tecidual guiada, que entanto com a periodontia ela deixou um pouco a desejar, haja vista que nós tínhamos 3 tecidos para serem regenerados. Né? Eu tinha osso, ligamento e cemento. Na implantodontia, nós temos o osso para ser regenerado. E a partir daí, a gente tem uma facilidade, ou melhor, vou reformular, uma menor complexidade para tratar o quê? As nossas atrofias ósseas. Mas sempre levando em conta qual é o tipo de atrofia óssea que eu pretendo tratar. Ou ainda, qual é o tipo de atrofia óssea que eu desejo sanar ou tratar. Lembrando dos conceitos básicos de regeneração óssea, nós temos alguns objetivos básicos, né? Os principais são, primeiro, qualquer regeneração óssea, eu vou devolver a morfologia do meu defeito. O segundo, devolvendo a morfologia, eu restauro a função. O interessante hoje é que, além de devolver a morfologia e a função, essa minha regeneração servirá ou não para ser substrato para a minha restauração implanto suportada. Eu posso oferecer um tratamento a mais para o meu paciente, além das próteses convencionais. E também, muitas vezes, a obtenção de estética. Então, nesse ínterim, né, a utilização de enxerto ósseos autógenos, oriundos de origem intra ou extrabucal, tem as suas vantagens e as suas desvantagens, principalmente quando eu falo de regeneração óssea. Né? E alguns desses fatores a gente pode falar da exclusão celular, como excluir, né, o meu tecido utilizando barreiras reabsorvíveis ou não, né, o tipo de biomaterial, e além do tipo de biomaterial, se ele é autógeno, homógeno, heterógeno ou sintético, se ele é granular ou em pó, bloco, qual é o tipo de biomaterial, qual é a característica desse biomaterial que eu vou utilizar, né, ou até o osso autógeno, se eu vou tratar ou não gaps associados a implantes ou não, no mesmo momento ou de maneira tardia, a forma do meu defeito, a anatomia do meu defeito e ainda a localização desse meu defeito. Se eu tenho uma maxila, eu tenho um defeito, uma área muito mais vascularizada do que uma mandíbula. Nesse contexto, a mandíbula atrófica posterior tem alguns melindres. Ela, por si só, ela está numa condição ímpar dentro da cavidade bucal. Porque o tipo de vascularização dela é limitado ao quê? Ao periósteo. É sabido desde o Weyerhaeuser, 1962, que se eu levantar o periósteo nessa região, eu já vou perder osso. Porque a vascularização dessa região, ela é vinda do periósteo e algumas foraminas que eu tenho dos meus canais arvesianos. Esse tipo de osso posterior de mandíbula é como se fosse um osso de frango. Ele é recoberto todo o cortical e por dentro ele é oco. Numa publicação recente, eu acho que foi da International Journal Maxillofacial Surgery, foi relatado um caso de queda do implante dentro do osso medular da mandíbula, dentro da medular, de tão oco que era esse osso. E hoje, com os implantes, a macroestrutura dele, ela é muito cortante, muitas vezes esse implante você não consegue um travamento inicial adequado. Então o número de situações, de eventos no qual esse implante vai para dentro dessa cortical aumentou. Então, além disso, eu tenho uma estrutura nobre que é o canal mandibular, que o Sérgio apresentou, que é uma técnica de manuseá-lo, ou não. Eu tenho uma restrição de tecido mole, porque além das minhas inserções musculares habituais, quando eu tenho uma perda do meu tecido ósseo alveolar, essa inserção começa a ficar mais alta. Na verdade, o meu osso residual fica mais basal, perto das minhas inserções musculares. E isso reduz um pouco a mobilidade do meu tecido. Diferente da uma maxila, que eu consigo fazer um enxerto de crista ilíaca, abrir lábio, divulsionar lá para poder cobrir. Na mandíbula, não. E eu tenho músculos muito fortes, como a inserção do masseter e a inserção do temporal, que muitas vezes não me permitem essa liberdade do tecido. Né? Outra coisa é a proporção coroa-raiz. Embora hoje
com o advento de novas macro e microestruturas de implantes, ou seja, formas e superfícies ativas, eu tenho implantes curtos. Mas na grande maioria das vezes, a gente está com um trabalho, uma dissertação de mestrado lá na universidade, por um mero acaso do destino, eu também sou responsável pela minha área de mestrado e doutorado em implantologia. E meio, mas em 75% dos casos, eu posso adiantar aos senhores, que eu tenho menos que 4 milímetros de comprimento, de largura dessa mandíbula. E isso limita e muito a utilização desses implantes curtos. Além disso, lembrem-se que é uma área predominantemente cortical. E para que haja ossa integração, eu preciso muito mais de medular do que de cortical. E nesse, quando eu uso implantes curtos, eu tenho uma proporção coroa-raiz menor. Ou seja, maior, perdão. Eu tenho uma coroa muito maior e uma raiz muito menor. Eu vou ter uma báscula muito maior. Principalmente para implantes que são unitários e não aqueles que são espintados. Embora alguns materiais restauradores hoje, né, a própria 3M, está voltando a utilizar, né, a implantodontia cíclica, restaurações em implantos suportadas metaloplásticas para dentes posteriores. Né? O Sérgio e o Laércio usaram isso muito antes de mim, por motivos óbvios, e a gente retornou à cerâmica e hoje estamos voltando, fechando esse ciclo, voltando com próteses metaloplásticas. Né? Eles chamam de cerâmica. Não, mas tem. Não, é plástico, é resina carregada com partículas de cerâmica. Né? É um compósito. Boa, obrigado. Mas não deixa de ser resina. Então, são artifícios, né? O nosso hardware está melhorando para tentar obter esse tipo de tratamento. Indicado, ele tem uma eficácia, mas é uma técnica muito sensível para ser utilizada. Segmentações de implantes mal posicionados. Hoje, Dr. Paulo Kawakami, ele vai ter uma conferência dessa no IN, ele foi meu aluno de doutorado, para reposicionar implantes. Isso também é um outro questionamento, se vale a pena reposicionar em blocos os implantes ou removê-los e começar novamente, é uma outra discussão, até fica como sugestão ao Branemark Center, né? Aumentos verticais, associados ou não a aumentos horizontais, interpostos ou não por enxertos ósseos. Então, a gente tem essa publicação no Clinical Implant Research, saiu esse mês, na verdade ela foi aceita há 13 meses atrás, ela saiu oficial, ela estava online, ela foi publicada este mês, né? Ela foi a tese de doutorado do Dr. Paulo Kawakami, foi meu orientado, auxiliado pelo Dr. Alexandre Dottori, Karen Bechara, Magda, eu, né? No qual a gente avaliou a efetividade dessa técnica. Publicamos junto com o Sérgio na Implantodontia Clínica, que foi o livro do Abros, do Congresso Abros 2012 também, a segmentação de mandíbula posterior, tentando avaliar a previsibilidade clínica dessa técnica e a utilização da mesma. Ela tem algumas vantagens, você não precisa nem de barreiras, nem de membranas para proteger esse biomaterial. A própria anatomia da cavidade cirúrgica que você vai criar propicia isso. A vascularização, você passa a ter vascularização em 3 planos, porque a partir do momento que você segmenta a tua cortical, você vai ter um sanduíche. Essa técnica em inglês é também chamada de sanduíche, onde você interpõe um enxerto entre duas condições sangrantes. O enxerto seria o recheio desse sanduíche. Aí, a partir do momento que você oferece uma vascularização interessante, você aumenta a incorporação desse enxerto, você aumenta a incorporação, a velocidade de incorporação desse enxerto, e você aumentando a velocidade de incorporação, teoricamente você tem uma técnica mais previsível,
E além disso, essa técnica permite não só o aumento vertical, mas também horizontal. Na verdade, essa técnica ela não é em forma de elevador horizontal, ela é mais ou menos como se fosse uma tampa de uma caixa de pizza, né, que você vai abrir. Então você vai ter um aumento tanto na vertical como na horizontal, né, muito mais na vertical do que na horizontal. Né, que eu secciono a minha área que vai ser osteotomizada, esse bloco passa a ser preso apenas pelo retalho lingual. E isso é muito importante para a nutrição desse enxerto. Assim como na Lefor, quando eu faço a Lefor, de enxerto, você pode usar a mesma região, o ramo ascendente, né, posterior da linha ou a linha oblíqua externa. Essa osteotomia ela pode ser feita tanto com a broca 702 picotada, que os senhores estão habituados a fazer, como com o piezo surgeon. Né? O único cuidado é que com a broca 702 os senhores deverão terminar essa segmentação com um cinzel. E qualquer batidinha na cabeça não é uma batidinha, haja vista que nosso crânio é quase uma caixa acústica. Então, a utilização do cinzel para o paciente nem sempre é satisfatória. E a outra coisa, a broca não pode danificar o tecido. Né? A partir do momento que você tem uma dano ao tecido, né, você vai ter uma deficiência de vascularização. Jamil, quanto eu levanto esse segmento? Até você não estirar todo esse tecido que está suportando. Esse enxerto, tanto fez, tanto faz, você colocar qual é a parte da cortical, porque ambas terão contato com a vascularização. A utilização de placas de fixações rígidas são placas mais finas do que utilizadas em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. As que nós utilizamos em buco tem de 1.6, 2, nós utilizamos 1.2. Parafusos monocorticais, porque a gente está perto do canal mandibular, a gente não quer lesionar o canal mandibular. Né? Então está aqui para os senhores entenderem a osteotomia, né? A elevação do meu segmento. Vejam que a partir do segmento, essa é uma sonda da Carolina do Norte, cada marcação dessa é 1 milímetro, 1, 2, 3 milímetros. Né? Então se eu contar daqui até aqui em cima, eu tenho 10 milímetros de rebordo. 10 milímetros de rebordo ganho, eu começo a falar em implantes convencionais. Implantes de 8,5, 9 e às vezes implantes de 10 se eu utilizar um bom e velho hexágono externo. Tranquilamente. Eu não preciso enterrar meu hexágono externo, eu posso deixar a parte do hexágono para fora, dá tranquilamente. A interposição do meu enxerto. Né? Aqui uma cirurgia, só para vocês entenderem. Então, ó, 701 trabalhando. Né? A gente começa... eu falei que eu brinquei com o Sérgio que essa cirurgia é old fashion, né? É na broca ainda, não é no piezo. Eu vou mostrar para vocês uma depois do piezo. Você vem e marca, né? Você marca toda a cortical e você começa a perfurar até sangrar. A partir do momento que começa a sangrar, você atingiu a sua medular, né? E para de trabalhar. Vejam, você vai marcando. Outro ponto importante é fazer com que essa osteotomia, as duas osteotomias verticais, elas sejam divergentes e não convergentes, para que você possa elevar esse bloco. É outro cuidado que você tem que ter no desenho. Veja, a partir do momento que começa a sangrar, é porque você está perto da medular. Tá? Então você vem colocando na sua 702. Deixa eu andar um pouquinho. Ó. Tá? Vem demarcando e o final, a famosa e velha batidinha. Aqui de batidinha não tem nada. Né?
confie no teu auxiliar para colocar o dedinho ali, para poder interpor e posicionar, e você vai liberar. E o bloco ele vai ser solto. Vocês vão ver na imagem que o bloco fica totalmente solto, totalmente livre. Ele fica apenas preso pela mucosa lingual. Então, aqui, ó. Tudo bem? Ele está completamente solto. Ó, ele só está preso na mucosa lingual. Tudo bem? A remoção de enxerto também se dá por aí. Já com o piezo, você consegue ter uma proximidade maior da tua emergência do forame mentual e você consegue finalizar a tua osteotomia com o próprio piezo. Você consegue chegar à tua cortical lingual, né? Uma vez que o piezo não vai lesionar os seus tecidos moles. E a outra coisa importante também é que você tem uma segurança para trabalhar próximo à emergência do forame mentual. Mesmo assim, né, o Sérgio ele comentou isso, en passant, o que acontece? Mesmo você utilizando, mesmo você não tocando o nervo, a própria osteotomia e a reação inflamatória desse procedimento, por si só, é capaz de gerar uma parestesia temporária. Então, o procedimento próximo a qualquer vaso, feixe vasculo nervoso, pode gerar parestesia. Embora isso acho que a gente vai conversar depois, eu e o Sérgio. Né? Além do aqui a situação inicial, esse enxerto é o que foi colhido em peneirinha. Infelizmente, acho que a gente não vai poder discutir a viabilidade desse osso, não. Eu trabalho com 2 aspiradores, um para saliva, um para peneirinha. Isso aqui para mim é ouro, né? A gente vai discutir numa outra oportunidade, só que eu tento não perder osso, né? E vou interpor ali. E eu tenho esse tipo de regeneração 6 meses após. Embora uma imagem fale mais que 1000 palavras, algumas coisas devem ser pontuadas aqui. Primeiro, a qualidade de incorporação do meu enxerto. Segundo, a presença ainda de um osso cortical. Geralmente, a qualidade do enxerto obtida em uma área enxertada, ela é tipo 2, tipo 3, tipo 4. Mesmo utilizando enxertos corticais. Eu tenho tipo 2 e um pouco de tipo 1 quando eu uso calvária ou tíbia, a própria formação é um pouco mais cortical. Mas essa qualidade que os senhores veem aqui é muito satisfatória. E aquilo que eu estava dizendo, vejam, vocês ganham tanto em altura como em espessura, né? Aquele segmento, né, ele aumenta tanto em altura, só que ele não abre, ele não vai distender como um elevador, ele vai abrir. Então você ganha em altura e também em espessura. E a densidade óssea é essa que os senhores estão vendo aqui, ó, após 6 meses, ó, a minha cortical totalmente incorporada. E essa foto, essa imagem é muito ilustrativa e muito feliz porque eu consigo ver tanto o meu aumento horizontal quanto o meu aumento vertical. É muito feliz essa foto. Então vejam, a partir daí eu já começo a ter a inserção do meu implante em uma cortical. E ó, eu tenho, né, na verdade 9 milímetros não é para cá, na verdade eu vou ter 8 milímetros podendo colocar o meu implante. E um implante de aproximadamente 4 milímetros de diâmetro. Né? Além do enxerto autógeno, como foi a tese do Paulo, ele fazia bilateral. De um lado era enxerto autógeno, do outro nós trabalhamos com enxertos sintéticos. Porque se a gente acreditava no ambiente, no tipo de regeneração seria tão favorável, por que não dar uma menor morbidade ao meu paciente e utilizar biomaterial para enxertar? Mas não é só a importância do biomaterial que eu quero ressaltar aqui, mas sim o tipo de ambiente que eu vou proporcionar para que meu biomaterial seja acondicionado. Então eu parto de um defeito horizontal para um defeito de 3 paredes. Ou seja, quase um alvéolo. Eu criei uma cavidade para que o meu material possa ser acondicionado, dando aí uma facilidade de incorporação e tendo essa qualidade óssea que os senhores estão vendo. Que biomaterial eu gosto de utilizar? Eu gosto de utilizar muito materiais sintéticos. Isso é uma coisa intrínseca em mim, a minha escola me ensinou isso.
embora eu utilize heterógenos e autógenos. Eu não gosto muito de utilizar enxertos homógenos, a gente vai conversar rapidamente por isso. Gosto muito dos materiais à base de cálcio e fosfato. Dependendo do tipo, eu vou precisar de uma baixa ou alta cristalinidade, absorvíveis ou não, sinterizados ou não, pós, pastas, blocos, tá? Dependendo do que eu vou precisar. Tipo de grânulo, bloco. Ele sofre, obviamente, tratamentos químicos e tranquilamente ele não vai ter nenhum tipo de contaminação, pelo menos para as doenças que a gente conhece hoje. Mas ele não vai ser incorporado pelo meu organismo. Ó, enxerto de banco, redondo, um implante. Vejam, essa característica é muito interessante. É um enxerto não feito para aumento de rebordo. Enxerto preferido para eu colocar nessa região. Tudo bem? Gosto muito do sintético. O heterógeno vai muito bem aqui também, tá? Na verdade, a gente está com uma outra tese de doutorado agora, na qual a gente não está interpondo nada. Deixando a cavidade, a anatomia da cavidade por si só é muito propícia. Eu fui um pouco relutante a isso. Mas os resultados que a gente obteve foram tão interessantes que a gente está com isso agora. Então, ó, vejam, inicial, 6 meses após o meu enxerto. Vejam, um enxerto completamente integrado à minha... Né? Que enxerto que é esse? Esse é um enxerto sintético, é uma hidroxiapatita sintética de reabsorção moderada, né? É um osteogênio, eu tenho pellets, né? Que eu falo que parece aquelas pastilhas de homeopatia, veja, com hidroxiapatita completamente integrada ao meu enxerto, né? Inicial, 6 meses, né? Como está acontecendo. Então a gente vê um ganho considerável. O lado controle e o meu lado teste. Olha as pastilhas completamente integradas ao meu enxerto, né? E também outra coisa que a gente começou a entender é o desenho da minha osteotomia, né? Tentar levantar, porque se eu levantar por igual, muitas vezes eu vou ter áreas maiores e menores de interposição óssea. Então a gente começou a trabalhar com essa osteotomia, com essa liberdade de movimentos, né, que a gente obteve da cirurgia e traumatologia bucomaxilo, para que a gente pudesse ter e a diversidade de placas de titânio para que a gente fizesse isso. E esse ambiente é tão favorável que em 50% a 60% dos casos eu tinha formação óssea sobre a placa. Sobre a placa, em uma região posterior de mandíbula. Então a gente tem
uma área predominantemente com uma densidade muito interessante, e depois medular, essa é a área remanescente, tá? Com fragmentos de biomaterial que a gente já esperava encontrar. E também esse é um caso do professor André Zétola, né, no qual a gente utilizou essa tecnologia, só que nós ganhamos 12 milímetros, utilizando um biomaterial ósseo-indutor, no caso, a BMP recombinante humana 2. Né? Então está aqui o inicial, 6 meses após. Provavelmente nenhum enxerto autógeno ou sintético teria um resultado tão favorável quanto esse que nós temos aqui. Agora, obviamente, a qualidade desse osso aqui é um osso tipo 3 a tipo 4. Né? A gente também não consegue fazer um milagre. Mas sim, a gente dá um up bem legal. Agora, como toda técnica, ela não tem só vantagens, ela também tem desvantagens. Primeiro, eu não posso utilizar nenhuma prótese provisória. Não é durante toda a fase, então o paciente vai ficar sem prótese provisória. Eu até brinco, nem a peleleca, nem a PPR provisória vai poder usar, é nada. Nada significa nada. Então eu explico para o paciente, sabe o que é nada? É nada. Nada. Não, mas nem nada, nem para convívio social, nada. Então essa é uma restrição da técnica. Hoje não é fácil um paciente nosso ficar absolutamente sem nada. Então isso precisa ser muito bem conversado. A outra situação também é a espessura do meu bloco segmentado. Eu tenho que ter uma espessura satisfatória para que não sequestre e também para que não trinque. Isso foi uma trinca, né? Eu até brinquei com o Paulo, né? Eu falei assim, puxa, o orientador quebra e o doutorando não, né? Eu falei, o orientador é mais petulante, então ele tenta um pouco a mais, né? Agora a gente brinca, né? Deus ajuda, criancinha bêbada e dentista. Aqui, ó, tá? Agora, isso me leva a uma característica, eu brinco, né? Que eu aprendi isso com o meu orientador, o Dr. Elcio. A gente tem que se ater aos detalhes. Essa fratura aqui, para ficar estabilizada, para ficar unida, formação de osso, ela tem duas características básicas. Ela está totalmente estável, concorda? Porque senão ela sequestraria. E eu tenho um ambiente vascular aí, uma vascularização muitíssimo interessante, que provavelmente eu não teria em uma outra situação que não fosse esse tipo de procedimento. A outra coisa que nós temos também, por estar em posterior de mandíbula, eu tenho uma mucosa muito fina, eu já tenho uma mucosa, né, não é mais gengiva, nem inserida ou não, é uma mucosa. Muitas vezes ela não é ceratinizada, ainda mais quando você tem uma perda do processo alveolar, já é uma mucosa muito mais mastigatória do que uma mucosa ceratinizada, ela é muito mais friável, e eu tenho a exposição da minha fixação rígida. E isso já é sabido, expôs aonde estiver exposto embaixo, não vai ter osso. Então, se me expor a partir do 3º, 4º mês do enxerto, muito que bem. Se expor antes disso, a probabilidade de você ter um insucesso é muito grande. Tá? Até muitas vezes sequestro. Já mesmo teve casos de sequestro, no momento que a gente está colocando os implantes, você começa a torquear, o bloco sai inteiro. Tá? Nós tivemos 2 casos deste. Nada, né? Nem tudo são flores. Né? Limitação do ganho vertical. O ganho vertical é muito limitado pelo desenho da minha osteotomia. Então, quando eu faço a osteotomia muito retangular, às vezes eu consigo ganhar um pouco. Agora, se eu aumentar a minha osteotomia em forma de canoa, né, eu consigo levantar a posterior e ganhar um pouco mais. Se eu fizer as minhas osteotomias muito paralelas ou um pouco divergentes, eu não consigo ganhar tanto. Agora, se eu fizer uma e deixar aberta como se fosse, eu consigo levantar como se fosse uma asa, como se fosse um aerofólio de um carro. Eu consigo modular o meu ganho ósseo. Né? O Jensen ganhou 8 milímetros, 4,6. O nosso ganho foi em torno de 8 milímetros, que é o trabalho do Kawakami. Ganhar 8 milímetros em altura é fantástico na maxila. Na mandíbula é espetacular. 8 milímetros, espetacular. É muito. 8 milímetros é uma avenida de 4 faixas. Né? A gente ganha bastante. E, como qualquer segmentação, eu posso ter pseudartroses. Nós tivemos um caso. Nosso N hoje é de 100 casos. 101 alguma coisa, mais de 100.
nós tivemos um caso de pseudartrose. Tá? O que tinha formado no meio? Né? Fibra e não osso. Só que ele estava semi-rígido e nós mantivemos, aquele bloco ainda estava vital, nós mantivemos o bloco em posição, os implantes ainda estão em posição. Por quanto tempo? Eu não sei informar aos senhores. Né? E num trabalho que foi aceito agora, que é do Alexandre Dottore, que é a continuação do trabalho do Paulo e da Karen, ele acompanhou 12 meses após a inserção desses implantes. Estou no fim. Meu algoz disse que eu estou no fim. Tá? Então, só para vocês entenderem, não se assustem com os gráficos, é apenas uma demonstração numérica em figura. Então, onde eu tenho hidroxiapatita e enxerto autógeno, eu perdi menos que 1 milímetro de remodelação de crista óssea perimplantar. Então, esse é um dado que me fala que os implantes remodelaram da mesma maneira que uma crista óssea que não foi enxertada. Esse é o primeiro. Jamil, essa é a pergunta. Qual é o travamento desse implante? Que isso que é legal de saber. Como travou esse implante? Né? No momento inicial, a gente mediu pelo Ostel, né, que é o valor ISQ, eles travaram acima de 70 ISQ, né, que é a unidade. Só para relembrar, acima de 70 eu consigo dar restauração imediata ou carga imediata. Então quem utiliza Ostel sabe disso. Então se eu quero saber se eu posso carregar meu implante imediatamente ou não, além da minha catraca cirúrgica, eu quiser alguma coisa a mais, eu uso esse aparelho de ressonância, ele vai me falar que acima de 70 eu posso carregar meus implantes. Então, teoricamente, eu poderia, mas eu não fiz. O Sérgio mostrou lá travamento acima de 70, 80 newtons nos implantes replace dele. Né? E isso muitas vezes levava a algumas pequenas trincas, algumas pequenas fraturas, pelo tipo de travamento. Depois de 6 meses é quando o enxerto está cicatrizado e eu coloquei o meu implante. Eu tive, a estabilidade continua a mesma, e 12 meses após a estabilidade, né? 12 meses após a inserção do meu implante, ou 1 ano em função, a minha estabilidade é igual tanto para o enxerto autógeno como para a minha hidroxiapatita. Qual é a conclusão que eu tenho dessa imagem? Que ambos os enxertos, do ponto de vista biomecânico, conseguiram suportar o meu implante e fornecer a ele uma condição para que ele continuasse funcionando após 1 ano. Jamil, quantos implantes foram inseridos? Foram inseridos 95 implantes, 40 no lado autógeno, 40 no lado 50 do lado de hidroxiapatita. Ou o contrário, não me lembro bem ao certo. O que aconteceu? Nós perdemos 2 de cada lado. Então, perder implante posterior de mandíbula não é totalmente anormal. Perder implante posterior de mandíbula numa área enxertada é menos anormal ainda. Então, o nosso índice de sucesso está em 90%. 90% em uma área enxertada é um índice de sucesso ok. Provavelmente, se eu continuar mensurando esses implantes há 5, 10 anos, esse índice vai parar nos meus 85%, 80%, que são os índices clássicos de implantes inseridos em áreas enxertadas na maxila. Então, nada fora do comum. Né? Então, algumas perspectivas que a gente tem para esse tipo de técnica é a previsibilidade, a taxa de sucesso e o follow-up acima de 1 ano. Né? Agora a gente está chegando a 4 anos de acompanhamento. Né? Utilizar biomateriais osteoindutores pode ser uma viabilidade, porque, Jamil, aumentando alguma coisa que induza o osso, deixa aquele ambiente mais propício, eu consigo saltar de 4, 8 milímetros para 10, 12 milímetros. Então eu consigo potencializar a minha regeneração. A partir do momento que eu aumento a altura de ganho vertical, eu aumento o tamanho do meu implante e diminuo a proporção coroa-raiz, numa área tão importante que é a área de molares, a contenção da minha oclusão. Lembrando que a gente colocou o implante para reabilitar o meu paciente, então eu tenho que ter alguma coisa que mantenha em posição. Distúrbios sensoriais existem, sim, todos transitórios. Jamil, por quê? Pela manipulação do tecido e pela cirurgia propriamente dita. Tudo bem? Então, um sumário, um ganho mínimo de 4 milímetros, máximo de 8, nesse tipo de biomaterial,
Eu mostrei lá um caso do André, do Zétola, que ele ganhou 12 milímetros, ele mudou o tipo de biomaterial, ele potencializou esse ganho. A fixação rígida foi necessária em quase todos, nos casos de biomateriais, em todos, no enxerto autógeno, alguns blocos funcionaram como se fossem cunhas e travaram por si só. Quantos casos você fez isso, Jamil? Nós fizemos em 3 para ver se funcionava, funcionou muitíssimo bem, estabilizou por si só. A manutenção da vascularização, eu não tenho dúvida nenhuma, a técnica foi capaz de fazer isso e foi previsível a gente obter esse tipo de resultados, né? Isso tudo foi desenvolvido lá no programa de doutorado e mestrado recomendado pela CAPES, que a modéstia eu deixei ela lá em Guarulhos, eu vou poder falar hoje. O meu curso hoje é um dos melhores do país, tá? É nota 5. Então eu tenho orgulho de falar isso, porque eu estou há 10 anos trabalhando para isso. Geralmente eu não faço isso, mas eu fiz questão porque a gente acabou de receber a nota da CAPES, por ser uma instituição privada, tudo. Então eu tenho muito orgulho disso. E saber que isso é fruto do nosso trabalho, o trabalho do meu grupo, o qual eu trabalho, dos meus amigos também. Esse é meu e-mail, para a gente poder conversar mais. Mais uma vez, obrigado, Laércio. Obrigado. Obrigado ao Branemark Center pelo convite, pela iniciativa. E acho que agora a gente vai bater um papo, né? Obrigado. Documentar esse material para poder mostrar para a plateia um material didático, né? É muito difícil fazer foto de cirurgia. As fotos começaram a melhorar com estética, mas agora começaram também na cirurgia a fazer fotos maravilhosas assim. Então, parabéns pelo material. Acho que eu vou fazer uma pergunta que é comum aos dois. Em relação à quantidade de rebordo, distância da crista de rebordo até o alveolar, qual que seria o mínimo, tanto para a técnica de lateralização quanto a técnica de interposição? Não, Sérgio, por hierarquia você começa. Você é mais bonito. Eu diria, naquele primeiro caso que eu mostrei, tem uns 4 milímetros. Quanto mais osso você tem, mais fácil de fazer. Quanto menos, você corre o risco de fratura ou sequestro do osso. Então, se você fica com uma pequena crista em cima, às vezes eu tenho um pequeno sequestro. Um dos maiores problemas é a falta de espessura também. Quando tem falta de espessura, você tem que travar o implante na cortical inferior. Você pode fragilizar no nível também. Mas eu diria que com segurança, você tem uns 5 milímetros é suficiente. Eu faço da seguinte forma: eu exponho o forame antoniano. Normalmente eu já desenho, na minha mente eu já tenho desenho do retângulo que eu tenho que fazer. Eu prefiro a lateralização, nos casos que eu mostrei, por exemplo, do que a técnica da interposição de enxertos, porque uma que você ganha pouco, você vai ganhar em média 4 milímetros, como eu disse. Eu já gosto de resolver o problema já de uma vez. Eu já coloco os
implante eu fico sem aquele período de espera do enxerto, sem risco de exposição, então eu acho que é mais fácil de fazer, inclusive a lateralização. Eu acho que, na verdade, se eu puder acrescentar a tua pergunta, Laércio, que se você tiver 6 e tiver 4 milímetros, você não vai fazer nem a minha nem a do Sérgio. Acho que é aí que você, né, quis chegar. Porque 6 e 5. O que você quer saber é o crítico. Exatamente, porque eu sou da época tão antiga da implantodontia que eu vi na época da distração, o pessoal da Colômbia, num congresso dos Estados Unidos, fizeram distração numa mandíbula de 15 milímetros, era distração para botar na época. Então é meio ilógico. Já que o implante curto, vocês dois mostraram que ele é uma coisa que funciona, a gente não poderia, então, teria uma contraindicação de técnica, até por ética, que teria que ser, como o Sérgio falou, no mínimo 5 talvez. Sim, então, eu acho que é isso. Se a gente tiver 6, mas o grande problema, o Sérgio falou, você deve saber disso, é o problema de espessura posterior. Que quando a gente perde o processo alveolar, o osso fica triangular em cima e é triangular, né? Fica basal. Na verdade, o meu é muito mais importante, é muito mais delicado o processo de sequestro do que no do Sérgio, porque eu descolo totalmente. Então, eu tenho que ter no mínimo 5. Na verdade, no mínimo 4, que agora com o piezo, com 4 a gente está levantando muito tranquilo. O problema de menos que isso na broca, Laércio, a gente tinha dificuldade. No piezo, agora 4, 3.8, a gente consegue trabalhar bem. Até porque a gente tem menos... a gente tem mais segurança para trabalhar e não lesar o nervo. Então, a gente precisa de 4 milímetros a distância. Agora, eu acho que não é só, voltando, se eu pudesse complementar, qual é a altura e qual é a espessura. Que se eu tiver 5 por 5, pode ser que eu coloque um implante de 5 por 4.3, a gente tem hoje no mercado disponível. Não sei se era isso que você... Agora, implante muito curto também, não é nem implante, seria uma taxinha, né? Então eu acredito que não vai funcionar. Eu tenho muito mais confiança em implante, como a gente conhece, do que taxinha. Implante curto eu considero de 8 milímetros. E de boa qualidade. Se eu usar implante curto ainda... É que a gente vai chegar lá no consenso, né? O que é curto, o que é ultra curto e o que é regular. Como o Vicente, né? Conversar conceitual curto. Vicente que gosta. O que é curto? Não, acho que a gente tem que... Bem. Mais alguém? Você, Jamil, falou que está fazendo alguns experimentos com a sua técnica e não preenchendo aquela cavidade com nada. Hoje existem muitos trabalhos, principalmente abordando no seio maxilar isso daí, né? Até por uma questão de técnica, você falou um pouco disso no início da sua apresentação, mas você usa alguma barreira ou você simplesmente fecha o retalho? Então eu vou contar a verdade. Eu fui contra o primeiro. A técnica do seio, a gente tem um trabalho publicado pelo Fábio Borges, foi meu aluno, a gente publicou isso utilizando também bilateral. Essa é a vantagem de eu estar numa universidade, né? Eu posso fazer pesquisas clínicas. De um lado a gente colocou o implante com osso autógeno, de sínfise e ramo, do outro lado o implante só com coágulo, só. Implantes de no mínimo 15 milímetros de comprimento, que era tudo ou nada, já que para funcionar. Né? E nós ganhamos 8 milímetros, de 8 a 9 milímetros de osso com o sangue. Isso também potencializou a nossa utilização. Nós começamos a utilizar com membranas não reabsorvíveis, mas aí eu estava dando uma condição totalmente satisfatória. Eu tinha algumas membranas de politetrafluoretileno expandido, Teflon, né? Como eu comprava como o Sérgio comprava de pacote, né? 15, 20. Eu tinha algumas ainda fiz, mas aí não era totalmente sem nada, porque eu tinha uma barreira, eu criava o coágulo ali. Essas últimas nós começamos a colocar membranas reabsorvíveis.
Nós fizemos 2 casos sem nada. 2 casos sem nada. Um, fantasticamente bem. O outro, ok. Vou definir o ok para vocês. Poderia ter sido melhor. Então eu ainda não sei. A gente está chegando, eu acho que num limite, falar assim, ó, esse... E agora com a tomografia a gente pode fazer muito isso, é mensurar o volume. Então, ó, quando eu tiver um volume X, a minha cavidade tiver um volume X milímetros cúbicos, eu não preciso colocar nada. Se eu tiver mais que isso, colocar alguma coisa. A gente está começando a fazer isso em seio maxilar, né, e em ramo, nessa parte posterior. Mas falar bem a verdade para você, eu ainda estou... Se eu puder colocar, porque eu posso colocar qualquer biomaterial, mas o que eu quero mostrar com isso não é, puxa, eu não estou colocando nada, é a biologia da cavidade que a gente criou. Esse é o target. Né? Não, eu quero colocar alguma coisa. Se eu puder colocar um biomaterial, uma bifásica, um heterógeno, um autógeno, um sintético, ótimo. Mas o que a gente quer mostrar com isso, assim como a gente mostrou no seio maxilar, é a biologia daquela cavidade que a gente formou. Acho que isso que é o chance. Legal. Alguém? Vai lá, Marcio. Nem você vai falar hoje? Você está desanimado? Não, eu tenho uma pergunta também para o Sérgio. Ele falou que ele tem em torno de 3 a 5% de uma parestesia definitiva. Eu não. Isso está escrito na literatura. Na literatura. Eu, graças a Deus, não tive nenhuma definitiva. Todas voltaram. E agora ainda com plasma rico em fibrina, é impressionante como isso volta muito rápido. A média é 30 dias. Porque como que ela age? Ela aumenta a vascularização da região e a cicatrização. Então ela melhora tudo. É uma coisa visível, é impressionante. Sérgio, então eu vou ser amigo da onça seu. Na verdade, eu conheço 2 filosofias de lateralização. Uma no qual você tem que deixar o canal mandibular totalmente exposto para você não precisar condensar, e o outro de colocar o enxerto, que é o que você acredita, o que você faz. Se você colocar o enxerto, por que você não vai devolver? Ou particulando osso autógeno ou biomaterial associado com o PRF. E eu pude observar clinicamente que é muito diferente. A resposta biológica do paciente é muito satisfatória ao PRF. Então, por volta de 30 dias, aquilo já praticamente já está normal. E Sérgio, qual é a diferença de uma ortognática? Não estou falando nem de uma subapical total de mandíbula, mas de um segmento de mandíbula, de um avanço para a sua. Por que na ortognática eu ainda tenho? Não estou falando de rompimento, tá? Estou falando só da manipulação. Eu continuo com uma parestesia definitiva e na técnica de lateralização não. Que eu acho que esse é o grande... Essa foi a primeira coisa que eu te perguntei quando eu vi a cirurgia. Eu acho que o segredo é você não tracionar o nervo. Quanto menos tracionar o nervo, na ortognática melhor. Fica tracionado. Quando traciona muito o nervo, aí que os problemas vêm com força. Sérgio, boa noite. Boa noite. Deixa eu contentar Muito obrigado, meu do amigo Petrilli, porque senão ele não dorme essa noite. Você veio até aqui para ir embora quieto? Vou fazer assim? pergunta. Você mostrou um caso de lateralização de 2008. E é óbvio que não havia o PRF é recente. E na época, o slide que você mostrou, o caso que você mostrou, o que você usou na época? Você lembra do caso clínico que você mostrou? Como é que você sabe que é de 2008? Então, tinha data? Estava data. Não, né? Eu usei biomaterial? Não sei. Não lembro agora. Não lembro. Costumeiramente você usava o quê?
eu usava o Bios, Osteogen, só. Por que você... Como biomaterial. Como biomaterial. Você nunca usou o próprio osso que você removeu, particulado? Sim, particula, sim. Ah, usou. Muitos casos. Muitos casos. Qual é a diferença que você notou diferença entre Não. o autógeno, o osteogen, o Bios? Não, diferença nenhuma. A única diferença que você diz claramente é que com o advento do PRF, que é atual, você tem sentido uma recuperação Da sensibilidade. Exatamente, da sensibilidade muito mais rápida, é isso. Uhum. Em relação a outras características, Formação você não viu óssea? nada de Não. diferente. A sensibilidade é impressionante. Ok, obrigado. Outro ponto importante, hoje eu acho que é uma pergunta ou um medo muito grande que nós temos nas clínicas, é a própria parestesia. E transitória ou não, existe essa presença desse fenômeno na técnica que vocês apresentaram. Eu gostaria de saber como vocês abordam com o paciente, né, paciente particular, e como vocês tratam isso com eles antes da cirurgia. Posso? Primeira coisa que eu faço é mostrar para ele o que é parestesia. É a melhor coisa do mundo. Tem que ser objetivo com o paciente. Né? Eu tive a minha formação, tive a oportunidade de ficar nos Estados Unidos 1 ano, no meu doutorado, fiz o sanduíche, e lá eles trabalhavam com objetividade. Foi uma coisa, se tem alguma coisa bacana lá, é objetividade, até porque pelos processos. Então você vem, conversa com o seu paciente, eu vou fazer esse procedimento, vai ficar com parestesia. Você vai ficar sem sentir o lábio. Ah, tudo bem, posso mostrar para a senhora como é? Anestesia, é assim. A senhora pode ficar assim até 6 meses ou algumas vezes é definitivo. Mesmo assim, a senhora gostaria de tentar? Esse é o primeiro passo. Tá? Então, como mostrar para ela? Número 1. Número 2, como eu trato isso? A gente utiliza protocolos de laser. Cada marca de laser vai ter um comprimento de onda, vai ter uma densidade de energia, que não é só a quantidade, e sim a densidade de energia que você fornece para aquela região. Né? E o Sérgio tem o mesmo protocolo que o Sérgio utiliza, citoneurin, né, a utilização e manipular o menos possível. Agora, anti-inflamatórios esteroidais, né, para quem milita na área de cirurgia sabe que existe um contrassenso em utilizar ou não anti-inflamatórios esteroidais, né, no caso corticoides, da desvantagem ou não. Agora, não utilizar fármacos em ambas as cirurgias aqui, potentes, não tem sentido. Então, eu acho que é uma somatória, né, Sérgio? Não sei se você tem isso. Eu sei que o Sérgio faz exatamente a mesma coisa, por isso que eu pedi, eu sei que o Sérgio faz exatamente Normalmente eu explico também para o paciente que vai ter. Eu acho muito mais seguro fazer o que eu faço. Eu estou enxergando o que eu estou fazendo. Porque às vezes quando você colocar um implante curto numa posição, numa situação limite, é mais perigoso que fazer lateralização. Então você está visualizando o nervo, eu só tiro ele do lugar, com pouca manipulação, coloco de volta. Não é só, né, Sérgio? Só isso. Eu tenho que fazer a minha aqui, não é só. E na Deixar bem maioria, claro, não é só. na maioria das vezes o paciente já vem domesticado, ele já foi indicado. Então o próprio paciente, o próprio dentista que me indicou aquele paciente para fazer lateralização, ele explicou para ele. Então não tem muito esse tipo de problema, não. Ou ele vai aceitar o que eu estou dizendo, então ele vai procurar outro. Não tem outro jeito. E na maioria das vezes ele vai aceitar porque ele não quer ficar sem dente. Sim. Sérgio, Oi. por várias vezes, inúmeras vezes você repetiu na técnica, na hora de instalação do implante, afastar o nervo, implante bom, implante bom, implante bom. Eu gostaria que você definisse um pouco melhor. Vamos dizer que são implantes consagrados para uma cirurgia desse porte, uma cirurgia de, vamos dizer, risco, entre aspas. Você não vai querer pecar isso, né? Tudo tem que ser bom.
né? O teu planejamento tem que ser muito bom, o seu material tem que ser muito bom. Está bem explicado assim? Não. Com certeza. Aliás, você fugiu pela... Você se lateralizou. Enfim. Mas é usar materiais consagrados, Não, né? Mas tudo implantes que você domina. Né? Que Vamos implante dizer. consagrado que você usou naquele caso, por exemplo? Eu uso Nobel. Nobel. Eu usei, Você só usa Nobel. A maioria, eu mostrei casos de intralock também, que eu considero bom também. Implantes bons. Tá bom. Parece que levantou a mão. Obrigado. Na verdade, a pergunta do Gustavo, nenhum dos dois respondeu no final. Porque vocês falaram o que vocês fazem para explicar para o paciente, mas dentro do ponto de vista jurídico, Próxima pergunta. o que vocês falam? O que se fazia nos Estados Unidos, por exemplo? Lá você pode explicar, se anestesiou, não sei o que. Aí o paciente vai embora e fala assim, o doutor não me explicou direito, eu não entendi disso, eu estava sob tensão na hora da consulta. Não, tudo bem. A gente tem um contrato. É isso que vocês queriam saber? A gente tem um contrato. Tem um contrato. Não é um termo de consentimento, é um contrato de prestação de serviço. Na verdade, eu tive uma assessoria jurídica, é por isso que nós podemos ser acionados pelo PROCON, porque a gente oferece serviço. Porque se a gente não oferecesse serviço, a gente não poderia ser acionado pelo PROCON, isso é uma curiosidade. Conhecimentos gerais, mas eu não sabia disso. Então eu tenho um contrato onde eu escrevo qual é a casuística que eu posso acontecer. Agora, o que eu posso adiantar para você, Jamil, você já teve problemas com parestesia? Óbvio. E o pior que parestesia é disestesia, é ficar doendo sem parar. Porque se ficar anestesiado é menos pior, não tem nada tão ruim que não possa piorar. É a disestesia, que fica doendo sem parar. Né? Aí você precisa pegar um trigger point, pegar um gatilho, furar, cortar, anestesiar, algum tipo de... Agora, o que eu posso adiantar para você, Jamil, você foi acionado? Fui acionado. Tive que fazer acordo. Mesmo assinando. Por quê? Ele pode falar que ele não gostaria de estar dentro dos 10%. Você tem que fazer acordo. Agora, você não é muito prejudicado, mas você tem que fazer o acordo. Isso você não escapa. A assinatura do porque termo... o ônus... A assinatura do termo não impede não é que termo, ele, é um contrato. Não impede que ele entre contra juridicamente, você, termo, conhecimento é uma coisa, contrato é outra. Ele assina um contrato. E você, a qualquer momento, pode revogar um contrato. Qualquer contrato. O de casamento a gente pode revogar, o que dirá o de um tratamento odontológico. Que às vezes é um casamento. Eu já tive um caso. Eu já tive um caso de uma paciente que me chegou, ela tinha tanta dor que ela passou a entrar em psicose. Ela falava para mim, vou pegar um revólver, vou lá matar o cara. Mas ela falava com convicção. Sim. Na época, ela se sujeitou a tudo. Ela não dormia, o marido não suportava mais. E eu tive que fazer uma neurectomia, porque cheguei à época até conversar com o Dr. Brandemark, ele falava, ele falou injeção de álcool na época, mas ela não suportava a dor, ela não conseguia mais viver, a mulher acabou a vida dela. E ela é um erro muito básico, porque foi colocado o implante de 5x13 na região do 35. Entendeu? Então ele cortou, não foi um toque, cortou. E aí depois eu tirei o implante, depois continuou com a dor. Aí eu fiz a neurectomia, passou, ela falou que estava no céu, porque estava só com a parestesia, como você falou. Ela estava só com a parestesia. Sempre pode ser pior. Mas depois ela voltou a ter dor ainda. Eu tive que fazer a segunda vez, porque na época eu não fiz enxerto. Porque provavelmente houve um crescimento, novamente começou a dar umas ligações lá. Lei de Murphy, porque se você quisesse, nunca ia acontecer. Não ia, mas ela era uma pessoa assim, ela era descontrolada. Era uma pessoa descontrolada por conta daquilo. E é muito comum em nevralgia do trigêmeo. Tipo, o paciente ele começa a tomar psicotrópico para poder aguentar. Só que a disestesia é pior, porque a nevralgia do trigêmeo você tem picos, né? Não é contínua. A disestesia, você sabe melhor do que eu, é 24 horas dormindo com dor. Impressionante. E o choque. Eu tinha visto casos assim. Mas é dramático. É dramático e às vezes você fala, não teve jeito. Parece que, não sei se foi feito acordo lá, eu tentei segurar a barra até.
mas não tinha muito acordo, porque ela tinha dores insuportáveis. E eu acreditava, porque ela chegava dopada no consultório, chegava assim ligada. A regra número 1 é acreditar na dor do paciente. Sabe o que é muito comum? Que chega pacientes que vão me procurar? Dentistas que causam a parestesia na colocação de implantes, eles mandam para mim consertar o nervo. Não tem jeito. Então, o que tem que fazer? Você tem que evitar de lesar o nervo. Você precaver. Né? Depois que lesou, complica muito. Em cima disso eu te pergunto, implantes que tem, pacientes com parestesia, que tem um implante nitidamente em contato, qual seria o procedimento ideal? Digo, o que vocês fariam? Remove o implante primeiro? Remove o implante. Remove o implante, como imediato. Você remover o implante não significa que vai restaurar. Passar, sim, mas aí eu fico pensando. Se o implante estiver comprimindo ou em contato, pode ser que ele alivie alguma coisa. Agora, sabe que o problema? Se o implante está em contato, você imagina o que a broca fez. Eu acredito muito nisso aí, Laércio. Eu acredito muito. E outra, implante em mandíbula não sai com retrieval. Se ele tiver biomecanicamente bem, esse de 5x13, nenhum retrieval nem vai tirar. Aí você vai criar uma área de fragilidade, porque para tirar um implante desse você vai fragilizar a mandíbula. Aí você sai de uma parestesia para uma fratura. Nós tivemos um caso agora, né, muito parecido, o Sérgio me mostrou um caso também de uma mandíbula, deve ter uns 4 milímetros com 8 implantes. Nós tivemos um caso agora que apareceu lá para mim em Guarulhos, não foi para a universidade, foi direto para a minha clínica, para remoção. A mandíbula é do tamanho do meu dedão, com 4 implantes, de 4x8. Eu tenho medo de colocar o retrieval só no contratorque. Aí eu falei para ela, vamos tentar tirar. Agora, ali ela está com parestesia. Se eu tentar tirar, eu vou fraturar, invariavelmente. Vou partir para uma reconstrução de mandíbula. Então, eu fico. A sua pergunta é assim, o que eu vou fazer? Então, eu tenho que conversar muito bem com ela. E a tomografia, por melhor que seja, nada vai garantir que vai voltar a parestesia. Então, hoje eu penso muito nisso. Que é o erro número 1, eu achar que eu vou fazer alguma coisa melhor do que foi feito. Eu provavelmente não teria feito. Mas agora, entre refazer, eu não sei, ela está lá comigo ainda, não resolvi se eu vou tirar ou não. Tem que numerar. Não, e todos voltaram, podem acreditar. Eles dão parestesia, a manipulação. Não. Ou a compressão. Agree, concordo. Muito bom. Sérgio, prazer. Professor. Eu queria te perguntar, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, até porque numa parte da tua aula, um dos autores que você colocou sou eu. Então, eu queria te agradecer. Eu trabalhei no Instituto Imperium como coordenador de implantodontia em Florianópolis. O dono do instituto é o Vanderlin Camargo, que tem muita experiência com lateralização. E meu trabalho foi baseado no mestrado. Minha tese foi sobre lateralização. O mestrado que eu fiz com o colega aqui também, fizemos a mesma classe, né? O mestrado com o Abraão Rapaport. E eu queria saber de você o seguinte, você citou que a parte do nervo alveolar, quando você toca menos, dá menos parestesia ou dá mais parestesia? Pelo que eu li, pelo quanto que você menos traciona. Sim, que menos você... Quanto menos puxar, menor a parestesia. Então, aqui eu trouxe alguns ex-alunos meus de especialização também, e eu queria até pedir passar, de repente, a palavra, porque nós estamos com uma nova técnica até, tentando, através da acupuntura, resolver esse problema de parestesia. E eu queria que ela trocasse uma palavra com você, é uma aluna nossa que acabou agora a especialização há cerca de 3 meses, mas ela já está nesse campo há um bom tempo, ela está resolvendo vários tipos de problema de parestesia. E eu queria passar a palavra para ela, depois eu vou perguntar de novo, tá? Tá bom. Aqui posso? Sou bem tímida.
Então, tem uns 2 anos aproximadamente que eu tenho feito esse trabalho, né? E já conseguimos reverter parestesia com 1 ano, com 2 anos, geralmente parestesia tardia. Não seria interessante fazer um protocolo Eu estou igual eu câmara estou fazendo. hiperbárica, por exemplo? Eu estou Você faz fazendo tantas isso. sessões antes, tantas depois. Eu estou fazendo primeiro, isso. Desculpa, como é que você chama? Nilda. Prazer. Igualmente. Não seria primeiro. Primeiro você tem que fazer o diagnóstico para ver se não houve ou não uma lesão. Ou Sim. não? Sim. Sim. Como é que você faz esse diagnóstico? Acho que isso é o mais importante, saber se existe a possibilidade de tratamento ou não. Então, porque geralmente essas parestesias que... Foi por acaso, tá? Que isso que eu comecei a fazer a utilização desse tratamento. Antes de estudar implantodontia, eu estudei medicina chinesa. Fui para essa área. E quando eu me deparei com as parestesias pós-implante, vamos tratar aqui como eu trataria... E aí quando o pensamento oriental é muito diferente do nosso pensamento ocidental. O diagnóstico é diferente. Essa é a minha pergunta. Como você É faz diferente. o diagnóstico de Não, que eu vou... É reversível ou o não? diagnóstico subjetivo, Tudo bem. né? No Teste caso, neurosensorial. no caso tem- da lateralização, a gente sabe que vai ter uma Uhum. perda de sensibilidade. Então poderia fazer tantas sessões antes, tantas depois, preparando já aquele organismo, né? Sim. E o tratamento eu tenho feito com acupuntura e eletroestimulação. Ok. E os resultados realmente impressionam. É muito rápido. O paciente está com a parestesia, faz o procedimento de 30 minutos e tirou os eletrodos, você já tem resultado. Agora, o porquê, como que acontece isso fisiologicamente, histologicamente, não sei. Tem que pesquisar. Né? É difícil Mas- pesquisar em... Pois é, muito Em neuro, difícil. né? Muito difícil. E onde que você coloca a agulhinha no caso do nervo? Aí o protocolo é da medicina chinesa. São pontos na face e são pontos distantes. Quais são os pontos na face? Porque não tem nada a ver, é diferente. Eu sei porque eu faço fazia acupuntura para uma hérnia de disco. Então, ele me furava aqui, no ombro, para pegar a minha hérnia. Uhum. É onde você fura na face? Na face, pega aqui. Tá? Onde seria o gânglio, mais ou menos? Ponto estômago E7. E6, próximo ao mentoniano. Síntese. Nas emergências. Emergências. Mas só que a inserção dessa agulha também tem que ser profunda. Não adianta a inserção superficial. Tá? E pontos distantes em que vai trabalhar órgãos, rim, fígado. Tem que tonificar. E a agulha sai enroladinha? Não, Não sai. não. Insere a agulha, coloca eletrodos com frequência alternada. Procedimento de 30 minutos. Vocês tentam, independente se é irreversível ou não, você tenta. O máximo que vai acontecer é não voltar. Tem. Interessante. Tem no meu celular as fotos aqui, é interessante. Ótimo, interessante. parabéns. Muito bom. Agora, aguça, né? Aqui tem uns colegas que já viram, a maioria, né? Que estão aqui comigo do grupo. É interessante a gente ver. Você olha 30 minutos após o procedimento, você tem reversão? Como é que pode? Muito legal. E já fiz também ortognática. Um paciente com 2 anos de parestesia tardia de ortognática. Voltou. Sim. 100%. Voltou 90%. Ok, isso é legal. A região que perturba Agora o começou a me paciente. apetecer. A região que perturba o paciente é lábio, né? Mento não, aqui não. Só se tocar. Não, é o babá, né? É não ter a sensibilidade de tomar uma Então. sopa, tomar um café. Então, o pensamento, o diagnóstico é na medicina chinesa. Então, eu vou pensar em deficiência de energia, que a acupuntura trabalha em corpo energético, né? Ultrapassou meu intelecto, querido. Então, isso daí eu acho super interessante, Passou válido, muito viu? Eu acho. Sim, não. Estou me esforçando para fazer um protocolo. Agora tem que fazer um protocolo. Isso não Protocolo existe passar, em lugar nenhum, Pois né? Então teria que fazer um protocolo e testar em, sei lá, 50 casos, uma coisa mais consistente, para ver, por exemplo, em que período que volta.
Então, tem pacientes que com 2 sessões, 3, 5 sessões, pacientes com 8 sessões. Mas na primeira sessão tem resultado. Isso é que é interessante. E aí eu já fiz parestesia com... Você quer saber o de mais tempo? 1 ano com parestesia. Sim. Eu já tenho uns Teve 2 para paciente mandar com para 2 você anos. amanhã. Dá seu telefone aí. Agora é complicado. Eu acho que... Deixa os cartõezinhos ali na porta, por favor. Todos nós estamos mudando já na Muito legal. Vou deixar o número do celular aqui para emergência, viu? O professor falando. Por favor, Muito deixa o legal. contato ali na Muito porta. legal. Posso falar o celular? Então, gente, eu estou tentando, eu estou me esforçando para fazer o protocolo, né? E geralmente eu uso os mesmos, procuro trabalhar dentro desse protocolo e vamos ver, né? Não, pode associar tudo. Vai economizar de Advogado. advogado. Só mais uma pergunta, Sérgio, da lateralização ainda. Você usa o parafuso de buco, né? Aquela tela de buco, em todos os casos de lateralização, ou você faz para prevenção sobre isso, ou você só usa quando dá alguma trinca na mandíbula, durante a colocação do implante ou algo parecido? Você fala da mini placa? É. Não, aquilo foi um trabalho que nós fizemos com teste de elemento finito em computador. Né? E o resultado foi que não adianta nada. Então é besteira. Não vale como prevenção, você não vale. acredita como prevenção também? Não. Da mini placa. Pega tá na última Implant News agora, lê o trabalho que você vai entender melhor. Não adianta. Ele não vai ficar frágil do mesmo jeito. Certo. Você... Então, o conselho que eu dou é o seguinte: sempre procurar evitar de chegar na segunda cortical, Sim, a bicortical. para não fragilizar. Uhum. Sempre. Deixa a cortical inferior intacta, que é melhor. Nos teus casos clínicos, você teve alguma fratura de mandíbula? Não, nunca tive. Eu tive uma. Pós Então. 15 dias pós-cirurgia. Por isso que eu falei, só tem 3 casos publicados, né? Mas eu conheço várias pessoas que já tiveram isso. Tem. Isso daí é uma técnica que funciona realmente, só que tem que saber fazer. Tem que saber Obrigado. fazer. De nada. Muito bom. Mais alguém? Eu acho que foi muito bom, mas essa quarta nobre que nós tivemos, um assunto que foi bastante explorado, bastante discutível. Gostaria novamente de agradecer os 2 doutores que vieram aqui, se propuseram a realmente falar das técnicas que vocês utilizam, que realmente são técnicas com embasamento e esse embasamento cresce a cada dia. Parabéns, muito obrigado. Obrigado à presença de todos. Boa noite. Muito bom. Muito bom.